Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de Banri Compras. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite para você que está ligado aqui na tela da RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV, no site RDC TV Digital ou também nas nossas plataformas Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Procure por RDC TV Digital e você vai encontrar toda a programação da TV que conecta o Rio Grande. Nós vamos juntos até hoje um horário um pouco mais curto, até 15 para as 9 da noite, onde chega daí Cadu Oliveira para comandar o Dois Toques, também com horário reduzido, tudo em razão da grande partida, do grande jogo do Grêmio pela Copa do Brasil, Grêmio São Paulo, primeiro jogo, jogo de ida da fase semifinal do torneio nacional. O Grêmio que busca chegar ao hexa da competição e a nona final de torneio. E o São Paulo que busca conquistar o título pela primeira vez e chegar na sua segunda final. Tudo isso e muito mais será tema do Virando o Jogo desta quarta-feira, que recebe os seguintes convidados. Começando aqui na minha ponta esquerda, colega jornalista da Rádio Grenal. Hoje é tudo Rádio Grenal aqui hoje, né? Parece que a Rádio Grenal assumiu, tomou conta do Virando o Jogo. Mas meu colega Nicolas Wagner. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Thiago. Boa noite para ti, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Estamos aí para projetar essa decisão para o Grêmio logo mais. Mas eu queria, antes de mais nada, destacar a surpresa e a satisfação que eu tive ao ver essa belíssima camisa, a mais bonita do Rio Grande do Sul geral aqui. Ali, olha aí, ó. Clube Esportivo Aimoré, com a marca própria agora, a marca Taba. Grande abraço para o presidente Ronaldo Vieira, que eu soube que esteve por aqui. Que satisfação estar debatendo com vocês e com a camisa do Aimoré aqui ao fundo. Eu agora tenho que pedir a nova do Aimoré, porque quando eu ganhei era ainda outra fornecedora ainda, né? Agora vou pedir uma nova para o presidente Ronaldo. Mas essa aí ficou bonita, né? Ficou bonita. Ficou bonita. Eu gosto quando a camisa é lisa, eu gosto bastante, assim. Ficou muito bacana essa camisa nova do Aimoré. Também colega jornalista da Rádio Grenal, Ângelo Afonso. Tudo bem, Ângelo Afonso? Como é que vai, meu amigo? Buenas, tudo bem. Um abraço, Thiago, Nicolas Wagner. Quer elogiar alguma camisa do Varal? Não, eu quero dizer, o Nicolas ficou positivamente surpreso hoje quando chegou aqui e viu a camisa do Aimoré. Eu não posso dizer o mesmo quando encontrei ele aqui para participar do programa, não sabia. Mas o caráter... Né? É um cara que eu já estou cansado de ver, né, pelo outro trabalho, pela Rádio Grenal que você falou, Thiago. Então, igualmente, não posso dizer que tive uma grata surpresa ao chegar aqui para participar do Virando o Jogo. Mas, de qualquer maneira, vamos nessa. Eu fico diferente em dias como hoje, viu? Nesse momento já, assim, esperando pelo jogo. Como assim diferente? Cara, eu não entendo. Explique o diferente, por favor. Eu sou facilmente contagiado pelo clima de uma partida decisiva, assim, de um mata-mata, sabe? Noite de Copa, nada mais importa. Tu gosta de eu, assim, ó, a vida toda trabalhando, 10 anos narrando jogos, não tem uma noite de Campeonato Brasileiro que me deixa assim como a de hoje, sabe? Parece que a gente está respirando um ar diferente. E olha que não tem aquele clima que teria se fosse o velho normal, agora aqui o entorno da arena, aqui próximo da RDC TV. É culpa do Campeonato Brasileiro ou é culpa da dupla Grenal que nunca nas rodadas finais está disputando o título? É culpa da fórmula do Campeonato Brasileiro. Não, lógico que não. Não, é verdade. Lógico que não. Lógico que não. Eu fui até com amigos colorados, por exemplo, ver aquele Inter e Flamengo que o Inter ganhou no Beira-Rio, segue o líder, Inter em primeiro, e o clima não é o mesmo de quando a gente viu, por exemplo, o Inter e Atlético Paranaense ano passado. Não é Inter e Flamengo em 2009. Inter, 2018 agora, foi, agora né? 2018, é. Porque aquele campeonato foi decidido na última rodada. Mas compara 2019, a Copa do Brasil, o clima, 20 mil pessoas, acho que tinha no entorno do Beira-Rio, que não conseguiram entrar. Hoje, Grêmio e São Paulo, na arena, no velho normal, ia ter gente fazendo costelão desde o meio-dia, mesmo sendo uma quarta-feira. Não sei se a gente teria conseguido chegar aqui na RDC TV a essa altura aqui, faltando 1h30 para o jogo. Então, 1h15 para o jogo. Então, eu fico realmente diferente, é algo que assim, para mim, justifica tudo que o futebol é capaz, né, de mobilizar as pessoas. Certamente teve muito gremista que dormiu mal na noite passada, pensando nesse jogo, porque hoje o Grêmio tem que dar resposta para o seu torcedor. Por isso que onde eu quero começar o programa. Por onde passa essa resposta necessária da equipe do Grêmio? Passa por modificações que o Renato Portaluppi
vai ter de fazer, inegavelmente, por conta de jogadores que não terão condições para o jogo. Passa pela parte anímica dos atletas, que para muitos foi preponderante na partida diante o Santos. Parte também do próprio Renato fazer modificações táticas na equipe do Grêmio para esse enfrentamento contra a equipe do São Paulo. Por onde passa essa reversão de panorama do Grêmio, que eu não sei para vocês, mas para muitos o Grêmio chega como, eu não diria azarão é muito forte, mas não é o favorito nesse enfrentamento contra o São Paulo. Eu acho que passa sobretudo pela parte anímica, se fosse para elencar o principal fator, porque o Grêmio foi muito mal nesse aspecto contra o Santos, não encarou o jogo da volta, principalmente na Vila Belmiro, com a importância que tinha. E o gol cedo, que o Grêmio sofre logo com 10 minutos na falha do Jean-Pierre, vai muito de um time que não entrou com a concentração devida. Então eu espero que o Grêmio tenha aprendido com a partida contra o Santos e tenha uma outra atitude desde o início hoje contra o São Paulo. Na questão da formatação do time, da escolha das peças, eu entendo que não é o momento de fazer grandes invenções. Tem que manter o que vinha funcionando, por exemplo, com o Darlan no meio de campo, por mais que contra o Santos ele não tenha ido tão bem. Quem é que foi bem no time do Grêmio? Então acho que é noite para manter o Darlan. Kahneman retornando na defesa. Na ponta direita também há essa dúvida que vai ser desvendada daqui a pouquinho com a escalação. O Alisson volta a ficar à disposição e eu entendo que ele, em condições normais de temperatura e pressão, é o titular absoluto nessa função do Grêmio. Mas aí tem que entender que ele está muito tempo parado e por isso, por mais que eu não seja um grande fã desse atleta, o Ferreira tem que ser a escolha para hoje à noite. E aí, Ângelo, passa por aí mesmo? A minha campanha é Alisson, titular para hoje à noite. A escalação deve sair daqui a alguns minutos. Provavelmente aqui no meio do programa a gente vai poder debater já a escalação pro jogo de logo mais. Mas eu espero ver o Alisson. Eu vejo que a ausência do Alisson durante 2 meses escalou o Alisson para hoje à noite. Porque o Ferreira, no meu entendimento, não consegue contribuir da mesma maneira para esse time do Grêmio. O Luiz Fernando menos ainda, e nem pode jogar a Copa do Brasil. Qualquer outro nome, fora o Ferreira, já seria uma espécie de invenção ou uma improvisação. Eu vi gente cogitando Tassiano, eu vi gente cogitando qualquer outro nome para jogar desse lado direito. Tirando, por exemplo, o Guilherme Azevedo, mas é um menino quase sem experiência, né? Sim. Sem minutos no time principal, no time de cima, então não tem por que cogitar no jogo de hoje, que é o jogo do ano. Então, entre Alisson ou Ferreira, ainda que o Ferreira tenha entrado bem, por exemplo, contra o Santos, melhor do que o Luiz Fernando na comparação dos jogos da Libertadores, eu vejo que o Alisson, que até aquele momento da lesão era um dos principais jogadores do Grêmio, foi um dos poucos que se salvou, talvez, durante toda a temporada 2020 do Grêmio, quando o Grêmio era contestado, quando o Grêmio jogava com 3 volantes, jogava mal, foi campeão gaúcho jogando mal, por exemplo, o Alisson era uma exceção. Então eu vejo que tudo isso escala o Alisson para o jogo desta noite, justamente por ele ser tão importante, o jogo e o Alisson para o time do Grêmio. Vocês não acreditam aí, quem sabe, numa aparição do Pinares e 2 linhas de 4, jogar um pouco mais compacto? Pinares não pode, né? Não pode, verdade. Tá Pinares está fora. Chegou depois que estourou o prazo para inscrição, né? Então não pode essa alternativa aí que eu imaginei. Mas quanto a esse jogo contra o São Paulo, o Diego Souza falou sobre isso. A gente coloca aqui na tela do Virando o Jogo da RDC TV. Diego Souza. De jogo do Santos, a Copa do Brasil, onde a motivação é totalmente diferente. A gente teve 17 jogos e 16 bons e um ruim. E a gente vai ficar falando do ruim até quando? Então não vejo dessa maneira. A gente tem que falar das coisas boas que a gente faz, voltar a fazer as coisas que a gente sabe fazer, que eu já enumerei aqui, e tá com a confiança em dia, tá sabendo da camisa que a gente veste e ir para mais uma guerra, mais uma batalha onde a gente sabe que é difícil, mas que a gente tem condições totais de fazer grandes jogos e de seguir em frente nessa competição. Eu vejo dessa maneira. O Diego Souza vê dessa maneira, né? Porque há muito essa preocupação por parte do torcedor do Grêmio de não repetir
Eu vou dizer, o vexame dos dois jogos. Foi os dois jogos o Grêmio jogou mal. Os 2 jogos o Grêmio merecia ter perdido. Só pro Renato não foi vexame. E jogando na Vila Belmiro. Só pro Renato não foi vexame, mas hoje o Grêmio tem a obrigação de dar a resposta. Foi o que eu disse antes. Porque o Grêmio era muito mais time que o Santos e não conseguiu, justamente por conta do Renato, que perdeu. O Renato foi goleado pelo Cuca, né, na questão de estratégia, de pensar o jogo nas partidas da Libertadores. Aí o Grêmio perdeu a chance de seguir sonhando com o tetra da Libertadores. Agora, na Copa do Brasil, eu vejo que há um equilíbrio maior entre jogadores, plantel, time titular. Se a gente for fazer uma comparação de escalações do Grêmio com o São Paulo vive um momento melhor que o Santos, indiscutivelmente, pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então, hoje, esse time do Grêmio tem que dar resposta. O próprio Diego Souza, que tem muitos gols, mas se a gente pegar os gols do Diego Souza, boa parte contra adversários bem inferiores ao Grêmio, o que tem de exceção de jogos decididos pelo Diego Souza talvez seja, por exemplo, o gol em Grenal. Aí sim, pesou muito, pesou bastante. Então, hoje tem que reafirmar essa sua qualidade num jogo desse peso contra um adversário desse nível, até porque o São Paulo tem uma boa zaga. O Jean-Pierre, acho que talvez é quem carrega hoje a maior responsabilidade, porque esse teve uma responsabilidade direta com a eliminação do Grêmio, com o vexame da semana passada, o maior culpado, no meu entendimento, pelo primeiro gol, né, fazendo com que o jogo começasse 1-0 para o Santos. Então o Jean-Pierre está sobrecarregado para hoje, mas tem que lidar com essa pressão, que é diferenciado. PP, que subiu contra o Santos, também vejo que tem que dar uma resposta hoje. São esses jogadores, especialmente, que eu espero ver uma resposta diferente em comparação, em relação ao que vimos nas últimas 2 semanas de Libertadores. E se observa um certo pessimismo por parte do torcedor do Grêmio, tendo em vista o que aconteceu na semana passada contra o Santos, porque a gente pensa assim, o time do Santos passou por cima do Grêmio e ele é tecnicamente inferior ao do São Paulo. Então imagina o que vai acontecer com o Grêmio se repetir contra o São Paulo a atuação que teve contra o Santos. Mas aí eu trago um outro elemento. A maneira com que as equipes jogam. O Santos soube anular as virtudes do Grêmio, partindo de uma marcação individual, encaixotou o meio de campo do Grêmio e o Renato não conseguiu sair disso. O Santos era um time que marcava forte, muito forte, com intensidade e saía em velocidade com os seus atacantes. Contra o São Paulo é um outro tipo de jogo. O São Paulo é um time mais qualificado tecnicamente, vive um momento espetacular, mas é um time que joga e deixa jogar. E dentro desse contexto de jogo, o Grêmio vai ter, em alguns momentos, imagino eu, nessa briga pela posse de bola, porque são 2 equipes que gostam de ter a bola, e em determinados momentos do jogo eu imagino que o Grêmio terá espaço para atacar em velocidade. E esse contexto é bem interessante, considerando que o Grêmio tem o PP, que deve ter o Ferreira também na equipe. Então, por mais que o São Paulo seja uma equipe mais qualificada que o Santos, o contexto do jogo pode ser mais favorável ao Grêmio. E aí a gente vai ver a capacidade de remobilização do Renato, sobretudo, e como ele vai ler esse confronto com o Fernando Diniz. Contra o Cuca, o Renato foi muito mal. Vamos ver se agora ele vai ter uma estratégia mais adequada. E já está confirmada a estratégia do técnico Renato Portaluppi. Daqui a pouco a gente joga no telão aí a escalação do Grêmio, mas vamos lá então. O Grêmio com Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Cano e Diogo Barbosa, nenhuma surpresa. Darlan, Matheus Henrique. Aí a surpresa, Tassiano, Jean-Pierre, PP e Diego Souza, o Grêmio escalado para o enfrentamento contra o São Paulo. Surpresa, o Tassiano iniciando... Minha reação é essa aqui, ó. Ô, Riva, fecha ele no Ângelo Afonso, essa por é a minha favor. reação, ó. Qual é a tua reação, Ângelo Afonso? Não quero ver mais. Por quê, cara? Não faz sentido para mim. O Tassiano já foi escalado, sei lá, 1, 2 vezes nessa função. Eu acho ele um jogador polivalente, mas se o Alisson está no banco, ele tem condições de jogo, pelo menos para parte do jogo. Então, que se utilize o Alisson. E não tendo o Alisson 100%, que jogue o Ferreira. Porque o Tassiano não jogou em nenhum momento nesses 2 meses enquanto o Alisson não esteve à disposição. Aí vai hoje para o jogo mais importante. A menos que a gente está aqui especulando um Tassiano mais aberto pela direita e não seja exatamente isso que vai acontecer. Não, vai ser sim. Mas imagino que sim, porque o Tassiano já jogou de lateral direito, já jogou de volante, já jogou de meia. É o Coringa, é importante contar com ele.
Mas para tu utilizar esse recurso durante os jogos, como estratégia, perde por lesão, perde por expulsão. Mas eu faço a pergunta, será que não é o Renato reconhecendo que hoje não é o melhor momento do Grêmio e se resguardando um pouco para esse primeiro enfrentamento? Porque no Santos o Grêmio foi jogar aí com uma equipe um pouco mais aberta, entre aspas, né, jogando com um ponta que era o Luiz Fernando e tomou o famoso rodeão do Santos, seja na Arena ou seja na Vila Belmiro. Será que não é o Renato preservando um pouco mais e colocando o jogador ali de sustentação para não sofrer tanto as investidas em contra-ataques? Ele pode estar pensando, por exemplo, em conter as subidas do Reinaldo, né, que é um lateral que chega bastante à frente. Mas realmente... Mas isso o Alisson faz também. Claro, o Alisson acompanha muito o lateral adversário. Mas o Alisson certamente é a questão física, Ângelo. Por mais que ele esteja relacionado, ele não deve ter condições de jogar, sei lá, mais do que 45 minutos. Porque senão, imagino que começaria. O Alisson segue sendo o titular, até porque nem Ferreira nem o Luiz Fernando se afirmaram. Agora, é claro que é uma escolha que faz com que haja uma grande contestação, principalmente por parte do torcedor, né, que é muito crítico em relação ao Tassiano, mas aí eu vou recordar da entrevista coletiva do Paulo Luz no final de semana, em que saiu de uma maneira enfática na defesa do Tassiano e talvez fosse um presságio já do que estava por acontecer da escolha pelo Tassiano na equipe do Grêmio. Mas vamos lá, olhando pelo copo meio cheio, a melhor função para o Tassiano eu entendo que é essa. Melhor do que como meia centralizado e melhor como volante. O lugar onde o Tassiano melhor rendeu, nos poucos bons momentos dele no Grêmio, foi ali. Mas ainda assim é uma escolha bastante contestável. Né? Ele não teve grande sequência nessa função. Não. Até porque o Alisson sempre foi um titular absoluto do Grêmio. Nenhuma sequência, né? É verdade. Também tem isso. Olha, essa é a minha bronca. O Renato, será que ele acordou para essa possibilidade de novo? Depois de passada? Só depois do baile do Santos? Porque se em algum momento ele cogitou desde a lesão do Alisson, a minha pergunta é por que não utilizou o Tassiano mais para preparar para o jogo de hoje? Para entrosar o time que joga hoje? É isso que eu estou estranhando. É isso que eu não entendo. Mas, assim, também quero observar, para não ser só crítico, que bom que joga o Darlan e o Matheus Henrique. Que bom que joga o Darlan e o Matheus Henrique. Tinha a expectativa que poderia aparecer o Lucas Silva no time. Lucas Silva, né? de atuação bizonha. Aliás, se criou um mito que o Lucas Silva é o melhor volante marcador do Grêmio, que eu não sei de onde é que tiraram isso. Não, o Darlan tem os melhores números de desarmes. Tu veio pistola hoje no programa, hein, cara? Não, eu falei que noite de Copa mexe comigo, nada mais importa. Mas eu pensei que tu estava mais animado em noite de Copa, a questão do estereótipo, né? O Lucas Silva, um cara grande, forte. Alto, o Darlan baixinho. Ele até rende bem na marcação quando ele joga como primeiro homem do meio de campo. Por exemplo, o Grenal da Libertadores do Beira-Rio, ele foi melhor em campo. Agora, nessa dupla de volantes, em que muitas vezes esses caras têm que avançar para pressionar o adversário no campo rival, o Darlan é mais combativo que o Lucas Silva. Ele é mordedor, né? Assim. Por mais incrível que possa parecer, porque tu olha para os dois e tu diz, esse aqui é o cão de guarda, esse aqui é o franzino. Mas o Darlan, ele tem bons índices de recuperação de bola no campo de ataque. E eu escalaria o Bruno Cortez. Eu falei isso nos 2 jogos contra o Santos, antes das 2 partidas, e repito para hoje. Eu inclusive diria que as atuações do Diogo Barbosa contra o Santos também deveriam escalar o Bruno Cortez para hoje. Também eu acho que o Bruno Cortez está pagando e está sem moral com o torcedor até desde aquele erro no Grenal, mas eu ainda vejo ele defensivamente como um lateral mais seguro para o Grêmio e escalaria ele no jogo de hoje. Até as alternativas do técnico Renato Portaluppi para o enfrentamento em caso necessite de alguma mudança: Paulo Vitor, Wanderson, Paulo Miranda, Rodrigues, Cortez, Lucas Silva, Lucas Araújo, Guilherme Azevedo, Alisson, Ferreirinha, Everton e Diego Churin. Aí são os jogadores que estão à disposição do técnico Renato Portaluppi em caso de alguma mudança para o enfrentamento contra o São Paulo. 2 trocas bem prováveis, a entrada do Alisson e do Ferreira. A questão é se eles entrarem e o PP não sair. Aí como é que vai acomodar todo mundo? Que também é uma possibilidade. O PP joga bastante, muitos minutos com o Renato. Então, se o PP tiver em 100% das condições, jogando bem, eu aposto que tanto o Alisson como o Ferreira entram. Mas aí, como é que vai acomodar todo mundo? É uma dúvida que eu tenho. De resto, Thurin, acho que só num caso de emergência. Senão vai ficar o Diego Souza. O Thurin também não tem grandes atuações. Gerou uma expectativa em muitos gremistas. Agora o Diego Souza vai ser banco. E quanto mais o Thurin joga, mais o Diego Souza é titular também, né?
Revolucione o seu negócio com o Pix no seu Banrisul. No Banrisul, cliente PJ tem tarifa zero até o dia 17 de fevereiro para receber e realizar pagamentos via Pix. Aproveite já esse benefício especial, é Pix, é Banrisul. Então, no Banrisul, cliente PJ tem tarifa zero até o dia 17 de fevereiro. Mensagem do Banrisul, do Sesc e do Zafari, na volta mais virando o jogo aqui na tela da RDC TV. Rosa ou amarela? Roxa ou azul? Laranja ou verde? Com Banricompras, por favor. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de Banricompras e pague do seu jeito em milhares de estabelecimentos da Rede Vero. Laço com bolinha ou sem? Peça sempre para pagar com Banricompras. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho, porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. As uvas passas, as cristalizadas, as framboesas. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Bate assim, essa é a primeira coisa, você tem que peneirar a farinha. Vai lá. Isso. Ô mãe, qual foi o melhor Natal da sua vida? O melhor Natal? Será que foi quando eu participei do coral da igreja? Eu era um anjinho, filha. Ou foi o Natal que eu ganhei o Faísca? Ele era sapeca. O Natal que iluminamos o nosso pinheiro foi mágico. Ai, quando eu tava grávida de ti, você mexia o tempo todo. E quando a vovó me ensinou a fazer esse bolo. E o seu filho? Acho que vai ser esse, mãe. Eu acho que vai ser o meu também. As sempre belas mensagens de Natal do grupo Zafari. E eu vou te dar um outro recado. O martelinho, desamassamento, sem pintura, rápidos reparos em pintura e espelhamento. O martelinho, na Avenida General Emílio Lúcio Esteves, número 493. Ou você também pode entrar em contato pelo telefone 3533 3727. E agora, Ana, coloca na tela, restaurante, churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, 85 anos de tradição. Você está vendo aí o filé à parmegiana, o hambúrguer, assado de tira, o porquinho à milanesa, o molho barbecue, que espetáculo. Mas se você não está se sentindo seguro ir até o Santo Antônio vai até você. Você pede aí a teleentrega do Santo Antônio pelo telefone 32 22 31 30. 32 22 31 30 é o telefone aí do Santo Antônio. Depois de aproveitar bastante no Santo Antônio, você precisa daí queimar as calorias. Daí você vai lá
no Crossfire 21 do professor Leandro Brandão. Você vai lá e faz todo o acompanhamento, excelência em treinamento, se prepara para o verão que já chegou e se preparando aí para o carnaval, aí para o litoral, você que quer aproveitar. Entre em contato pelo WhatsApp aí do Crossfire 21 99 214 0889. Repetindo, o WhatsApp 99 214 0889 Crossfire 21. Enquanto a gente via a mensagem ali do Banrisul, saiu a escalação do Grêmio, a gente já tinha comentado, mas também saiu a escalação do São Paulo. O São Paulo escalado com Volpi no gol, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Luan, Daniel Alves, Gabriel Saara, Igor Gomes, Luciano e Brenner. A equipe do São Paulo escalada para o enfrentamento contra a equipe do Grêmio. O Tchê indo para o banco de reservas. O destaque é, Luciano joga. 10 dias atrás teve uma lesão, né, no jogo contra o Corinthians, sentiu a coxa e joga e já indo para o jogo, diferente do Alisson, que foi preparado para esse jogo contra o São Paulo, que se machucou justamente contra o São Paulo, pouco mais de 2 meses atrás, mas o Luciano já vai para o jogo, já arranca como titular. E me chama a atenção a juventude desse São Paulo do meio para frente. Tem a experiência e a qualidade incontestável do Daniel Alves, tem o Luciano na melhor fase da carreira, e até difícil de explicar aqui, porque ele vai jogar hoje na Arena. Eu brinquei hoje mais cedo, talvez seja a estreia do Luciano na Arena hoje, né? Porque na Arena ele só jogou mal. Como até maldoso, cara. Mas de resto, Luan, Saara, Igor Gomes e Brenner, esse time podia estar jogando o Brasileiro Sub-23. Podia estar jogando o Brasileiro de Aspirantes. E está aí em semifinal de Copa do Brasil e hoje sendo campeão brasileiro. E é especialmente uma dupla de ataque que vem muito bem, muito afinada, Luciano e Brenner. O torcedor do Grêmio tem que esquecer aquele Luciano do tricolor, o tricolor gaúcho, né? Hoje no tricolor paulista ele é um outro jogador que vem em uma grande fase e essa recuperação dele, sem dúvida, é uma má notícia para o Grêmio, porque ele com o Brenner tem essa parceria muito afinada, que certamente vai dar trabalho para o Grêmio hoje à noite, e o ponto para o Grêmio explorar, na verdade 2, o contra-ataque, porque o São Paulo levou 4 dos últimos 12 gols de contra-ataque, e o PP em cima do Juanfran. Eu acho que é a peça-chave para o tricolor conseguir a vantagem. O PP nos últimos jogos tem aparecido muito por dentro, tem centralizado demais. Não é o melhor, ele tem que jogar aberto em cima do Juanfran, receber e encarar o espanhol, que foi um grande jogador, mas já é velho, né? O Juanfran é a prova que tem Miguel na Europa também, né? Que nem tudo que vem da Europa é bom. Não, mas ele foi um bom lateral no Atlético de Madrid, mas a idade chega para todos, né? Eu até poderia sacanear vocês e pedir um palpite, mas eu não vou fazer isso. Eu vou perguntar por onde, o Nicolas já respondeu, mas por onde pode passar uma vitória do Grêmio no jogo da noite de hoje e por onde pode passar um resultado negativo, uma derrota do Grêmio na partida contra o São Paulo. Onde é que vocês enxergam que são os pontos fortes do Grêmio e os pontos mais frágeis do tricolor gaúcho? Eu aposto em PP e Jean-Pierre, acho que o caminho é esse, do PP contra o Juanfran e o Jean-Pierre na genialidade dele, de craque, é a hora que o craque tem que aparecer, né? E para colocar em risco, eu fico pensando nessa juventude do São Paulo, do meio para frente, com exceção do Daniel Alves e do Luciano, mas o Luciano, né, não é um velho, e o Grêmio com uma defesa bem experiente, né? Que tem o ponto positivo, a qualidade incontestável da zaga, mas talvez aí fisicamente pode fazer alguma diferença. Nicolas? Eu acho que o contra-ataque, viu? Vão ser as duas equipes tentando ter a posse de bola, porque jogam assim, e quem conseguir tentar anular, conter essa saída de bola, roubar e sair em velocidade, eu acho que pode sair com um resultado positivo hoje. E amanhã a gente vai saber quem é que saiu vitorioso deste primeiro enfrentamento entre São Paulo e Grêmio e São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Valeu, Nicolas Wagner, valeu, Ângelo Afonso, e obrigado a você que nos acompanhou aqui no Virando o Jogo desta quarta-feira. E peço que você fique ligado. Aqui na tela da RDC TV, vem chegando o Cadu Oliveira para apresentar e comandar o Dois Toques. O Virando o Jogo volta amanhã, a partir das 8h15 da noite. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de Banri Compras. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.